Olá! Os avanços da tecnologia correm a passos largos e provocam mudanças tão rápidas que tornam os desafios da proteção de dados pessoais ou governamentais ainda maiores. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe o Legislativo do Futuro, que começa agora. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre segurança cibernética com o professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Marcelo Chiavassa, e com o supervisor da equipe de administração de rede do CTI, Centro de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de São Paulo, o Wallace Santana. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto, né? Fique à vontade aí. Tá tudo bem, Wallace? Tudo bem, professor? Muito obrigado pelo convite. Tudo bom, Carlos? Tudo certo. É um tema que está bastante em voga, acho importante a gente debater. Wallace, meu companheiro aqui também de Mackenzie, prazer estar aqui com vocês. Com certeza. E a gente já começa, para que o nosso telespectador possa entender bem, né? O que é, na verdade, a segurança da informação e segurança cibernética? Professor, se quiser começar, você também, fique à vontade, Wallace. Bom, segurança da informação, ela nos remete à proteção, né? Mas proteção do quê? De um ativo que é a informação. E como que essa informação, esse ativo, ele pode se apresentar, né? Na forma de documentos digitais, mas também na forma de documentos físicos, né? E aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a gente tem bem um exemplo desses dois lados, né? A gente tem os documentos digitais dos processos legislativos, né? E dos processos administrativos também, bem como dos documentos históricos, né? Que são guardados pela nossa biblioteca. Então, os aspectos de segurança, tanto para um tipo de documento ou para outro, devem ser analisados, né, individualmente. Quanto à segurança cibernética, ela diz respeito aos aspectos de proteção específicos contra ataques virtuais, né? Entre esses ataques virtuais, nós temos a negação de serviço, pichação de sites, entre outros. Então, a segurança da informação ela é mais abrangente, né? E a segurança cibernética é um aspecto em particular da segurança da informação para proteger os ativos. E hoje, né, professor, a gente fica muito preocupado com essa história do vazamento de dados, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado nos aplicativos de celular, essas coisas todas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais as medidas que a gente pode tomar para evitar esses vazamentos. Olha, Carlos, eu queria ter essa resposta também, assim tão fácil. Mas acho que dá para a gente tentar, né, traçar aí alguns caminhos. Eu acho muito interessante a resposta que o Wallace deu, porque às vezes a gente tem a percepção de que segurança da informação é algo atrelado necessariamente ao computador e à internet, quando na verdade vai muito além disso. A segurança da informação envolve qualquer tipo de ativo, seja ele digital, seja ele no computador, no meio digital, como colocado pelo Wallace. Então, pensar em como proteger os dados pessoais, consequentemente, né, a informação, ela envolve, primeiro, a identificação dos problemas de uma empresa, de uma corporação. Então, primeiro eu preciso identificar quais são as minhas fragilidades que podem estar ligados à segurança cibernética ou podem estar ligados, né, à segurança dos documentos físicos e, a partir disso, começar a traçar um plano de metas. Não existe uma solução que seja adequada, ou melhor, não existem duas soluções adequadas, idênticas para uma mesma situação. O que eu tenho é, a depender da empresa, a depender de cada cenário, uma solução diversa. Então, o primeiro passo, identificar os problemas, com isso, tentar traçar soluções. Soluções que existem das mais baratas às mais sofisticadas. É possível ter um programa de segurança da informação sem que precise se gastar muito dinheiro com softwares, com recursos, etc. O primeiro ponto é principalmente capacitação e treinamento dos colaboradores, dos funcionários, para eles entenderem a importância disso. Não adianta investir em softwares, investir em programas se nós não capacitarmos as pessoas, porque a maior parte dos incidentes envolvendo segurança da informação são incidentes de falha humana e não propriamente de um ataque cibernético, que acontece, mas que a maior parte deles, o Wallace pode falar muito melhor do que eu nisso, acontecem por falha humana e não propriamente por fragilidade do sistema em si. E uma coisa, né, Wallace, se a gente fala em proteção de dados,
Mas, por exemplo, dentro do legislativo, existe a legislação em relação aos dados abertos. Sim. Isso também, de uma certa forma, dificulta. Eu queria que você falasse também como que dá para lidar com isso, né? Porque a gente tem que abrir as informações, porque é lei. Na verdade, Carlos, isso até facilita um pouco o nosso trabalho, né? Pelo seguinte, primeiro, né, voltando na questão anterior, né, muito bem explicado aqui pelo professor Marcelo, para a gente poder alcançar a segurança, né, da informação, né, na sua plenitude, a gente precisa pensar em 3 aspectos, né? As pessoas, os processos e as tecnologias, né? As tecnologias dizem respeito às ferramentas, né, que a gente tem à disposição para poder proteger esses ativos de informação. Mas só eles sozinhos, né, eles não nos ajudam a alcançar a segurança se a gente não pensar nos processos de negócio, né? Então, como que a informação nasce, ela é tratada, o seu ciclo de vida e principalmente as pessoas, né? As pessoas, elas são o elo mais importante e o mais fraco também, né? Porque elas que lidam com os dados, elas que produzem, enfim, elas que gerenciam. Quanto aos dados públicos, né, que a Câmara Municipal de São Paulo disponibiliza aos cidadãos, isso de certa forma facilita o nosso trabalho pelo seguinte, né? Quais são os serviços que a gente tem que a gente tem que se preocupar quando a gente disponibiliza dados aos usuários, né? São 3 serviços, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Confidencialidade diz respeito a quem tem direito, né? Quem tem autorização para poder acessar aqueles dados, né? Uma vez que eles são públicos, então qualquer pessoa pode acessar, né? O que a gente precisa garantir são os outros 2 aspectos dos serviços, né? Que é a integridade, ou seja, aquele dado é autêntico, ele não foi alterado, ele não foi adulterado, e o terceiro é a disponibilidade. Esse terceiro serviço, na verdade, é o que nos dá mais dificuldade enquanto técnicos aqui da Câmara Municipal, porque nós precisamos disponibilizar toda uma infraestrutura que possa garantir que o cidadão ou qualquer outro usuário possa acessar aquela informação sempre que ele precisar. Então, para isso, a gente lança mão de algumas tecnologias, como, por exemplo, serviços em nuvem, né, terceirizar parte da nossa infraestrutura para que essa informação possa estar sempre disponível. E isso se faz, por exemplo, hoje, por meio dos dados abertos que estão no portal da Câmara. A gente sabe que os avanços tecnológicos eles estão aí. E para tentar efetivamente ter um controle sobre isso. Mas a gente tem notado, professor e Wallace, que muitas vezes a gente recebe, por exemplo, ligações no celular. Outro dia ligaram número do banco. Era o número do banco acrescentado só por 0800. E uma série de perguntas foram feitas e ainda bem que eu percebi e acabei não caindo. Se eu confirmava um Pix, assim. Então, à medida que a tecnologia avança, né, professor, na Wallace, eu acho que permite que a gente possa tentar controlar, mas está cada vez mais difícil, porque as pessoas também usam essa tecnologia para o crime, muitas vezes, né? Carlos, acho que essa engenharia social, ela sempre existiu. Né, eu lembro dos meus pais, por exemplo, recebendo ligações quando a gente era criança, falando que estavam com, né, o filho tal, o avô não sei quem. Então, essas tentativas de golpe acontecem desde o surgimento, né, das primeiras tecnologias, por assim dizer, e quiçá antes. Acho que a tecnologia por assim dizer, um mal necessário. A gente precisa continuar se desenvolvendo tecnologicamente enquanto sociedade. Naturalmente que isso traz riscos. Riscos porque fica cada vez mais fácil a gente saber as informações de cada um. Por exemplo, a gente pode voltar na questão anterior em relação aos dados abertos. A hora que existe o portal da transparência, que inclusive é objeto de lei de acesso à informação, eu também permito que várias pessoas possam acessar esses dados. Então eu consigo saber eventualmente o CPF de uma pessoa, posso saber a renda salarial, faixa salarial, posso saber uma série de informações que estão abertas, públicas. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, basta um acesso ao site da Jusesp que consegue extrair o meu endereço, o meu CPF, né, e outras características, outros dados sobre mim. Então, um ponto, veja que interessante, que é muito legal, é que assim, a gente precisa, os órgãos públicos precisam ser transparentes. Mas, ao mesmo tempo, será que alguém pode utilizar esses dados? Pode ir lá fazer uma raspagem na base de dados da Câmara ou do Tribunal de Justiça, e utilizar esses dados para incorporar a sua própria base de dados, por exemplo, bancos e outras plataformas? Será que isso é lícito? Essa é uma indagação que a gente tem. É um primeiro ponto que a gente não tem uma resposta suficiente para isso, a gente não tem uma resposta precisa para isso. Mas a engenharia social, ela existia, ela existe e ela continuará existindo. Como que a gente combate engenharia social? Com educação. Esse talvez seja um dos grandes problemas que a gente tenha. Porque a gente ainda não tem de maneira tão
de maneira tão presente a questão da educação digital nas escolas. Porque não adianta a gente não trabalhar esse tema nas escolas. Porque os pais, os avós, eles não sabem educar os filhos em relação a esse ambiente digital. Eu digo que a gente tem um gap de geração aqui. Os meus pais não sabem, ou não sabiam quando eu era adolescente, quando eu era criança, a me educar para o ambiente digital. Ou seja, quem tem que aprender são os jovens para ensinar os pais. Só que os jovens não aprendem se eles não tiverem isso no colégio. Eu leciono direito digital no Mackenzie para turmas de 4º, 5º semestre, alunos de 18, 20 anos, que chegam nas disciplinas e eles não fazem a menor ideia de como funcionam as plataformas que eles mesmos usam, dos riscos que estão presentes cotidianamente. E se eles não sabem, muito menos os pais, os tios, os avós, que são muito mais suscetíveis a esse tipo de golpes do que eles. Com certeza. E aí, Wallace, como que a gente consegue proteger, no caso, os dados governamentais, né? Como, por exemplo, aqui da Câmara, e também governamentais que têm de ser abertos efetivamente. Dificulta mais essa questão da proteção desses dados? Então, Carlos, se a gente pensar no serviço de segurança que a gente tem que proporcionar, né, que são confidencialidade, integridade e disponibilidade, para nós aqui na Câmara, o mais crítico sempre foi a disponibilidade, né? Ou seja, as informações têm que estar à disposição do usuário ou do cidadão sempre que ele precisar, sempre que ele necessitar. Por serem dados abertos, né, por serem dados públicos, a gente sempre teve menos problemas com a confidencialidade, porque a gente não precisa ficar controlando a autorização, né? Quem está autorizado a acessar aqueles dados. Quanto à questão da integridade, né, hoje a Câmara ela adota assinatura digital, certificados digitais, né, para garantir que todas aquelas informações que estão publicadas são autênticas e que não sofreram alteração. Quer dizer, é uma maneira, né? Você vê que o tempo passa rápido, a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? Porque a gente já sabe que acontece com todo mundo hoje essa questão dos dados. Eu acabei de citar um exemplo aqui que já aconteceu com milhares, milhões até de pessoas. Então daqui a pouco a gente volta, tá certo? E não se esqueça de seguir a Câmara Municipal de São Paulo nas redes sociais, tá certo? Porque você tem o @Câmara São Paulo, que é, no caso, aí, o nosso Instagram. A gente volta já. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Estamos de volta hoje com o professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Marcelo Chiavassa, e com o supervisor da equipe de administração de rede do CTI, Centro de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de São Paulo, o Wallace Santana. E a gente estava falando, né, um pouco antes do intervalo, a respeito dessa questão de proteger os dados governamentais. E existe, professor, uma espécie de uma agência reguladora para tentar também controlar essa situação? Existe. A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. É a autoridade que no Brasil compete a ela, né, orientar, criar regras para melhor tutelar a lei de privacidade e proteção de dados pessoais, assim como abrir e enfrentar processos administrativos, fiscalizar o cumprimento das leis né, relacionadas à temática de proteção de dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela atualmente tem 8 processos administrativos abertos. E o curioso é que 7 deles são contra o poder público. A gente tinha percepção, quando a lei foi sancionada lá em 2020, de que as empresas privadas seriam as mais impactadas. Mas, na verdade, o que a gente tem visto é que o setor público tem sofrido mais com a temática de proteção de dados do que propriamente o setor privado. Isso por algumas características bastante interessantes.
Sem dúvida que, principalmente durante a pandemia, o setor público foi muito impactado por incidentes de vazamento de dados, criminosos inclusive. Eu lembro de incidentes envolvendo o Conect SUS, lembro de incidentes envolvendo o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, dentre outros diversos ataques cibernéticos que a gente teve em 2020 e 2021. Então isso naturalmente abriu os olhos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para esse tema que é tão sensível. Mas ao mesmo tempo, porque dentre as empresas privadas, aquelas que manejam mais dados, as chamadas Big Techs, elas estão mais acostumadas com a temática de segurança da informação e proteção de dados, até mesmo porque na União Europeia, por exemplo, em outros países do mundo, são temas que já estão regulados há bastante tempo. Então, na hora que a gente vem para o Brasil, elas conseguem, com muito mais agilidade, adequar os seus procedimentos à legislação brasileira. Enquanto que o poder público, os entes governamentais, como a gente ainda não tinha essa legislação anterior, algo totalmente novo, a gente tem muito mais dificuldade. É natural. Com certeza. E Wallace, dentro daquilo que o professor falou, existe algum tipo de avanço também, no caso da Câmara Municipal? Avanço tecnológico, eu digo, para facilitar o combate a essa... Porque a gente está vendo que, vamos falar aqui, né, no hacker, né, que quem está assistindo a gente já sabe, e para deixar um pouco mais claro também para o telespectador, o hacker ele está entrando em tudo quanto é lugar. Como o professor acabou de dizer, inclusive órgãos STJ, né, que é um órgão do governo, que a gente imagina que é blindado. Então, como é que está a Câmara Municipal de São Paulo nesse avanço tecnológico para poder combater de verdade essas pessoas, esses criminosos? Veja, Carlos, hoje na Câmara, né, nós da Tecnologia da Informação, do Departamento de TI, essa é uma preocupação constante nossa, né, como de qualquer organização, e nós estamos sempre atentos a isso. Recentemente, né, nós fizemos uma licitação para fazer uma contratação de serviços, né, de tecnologias. Não posso falar muito aqui, porque senão o hacker lá, ele fica sabendo que nós temos aqui. O ouro, né? Exato, e aí ele pode tentar explorar ouro. alguma vulnerabilidade, né? Mas a gente sempre está usando tecnologias novas, né, novos produtos, novas soluções. E o grande desafio nosso, principalmente enquanto órgão público, é estar atualizado quanto a isso, né? Então, assim, a gente faz uma licitação agora para contratar um tipo de serviço e como que a gente consegue fazer com que esse serviço seja o mais atualizado possível, seja o mais eficiente possível, né? Então, a gente não pode, né, esquecer daqueles outros aspectos, né, de lidar com as pessoas, né, lidar também com os processos, né? Então, hoje na Câmara nós temos aí alguns comitês, né? Tem um comitê de segurança, comitê gestor de segurança da informação, tem também um comitê gestor de proteção de dados, né? Então, esses vários comitês hoje da Câmara, né, junto também com o CTI, né, com o pessoal de tecnologia, a gente estuda os nossos processos também e a forma de conscientizar os nossos usuários. Então, aliando isso, né, as pessoas, né, os processos e as ferramentas tecnológicas, né, que a Câmara vem adquirindo, a gente espera estar bem preparado aí para esses desafios de segurança da informação. Houve também, professor e Wallace, a implementação do Marco Civil da Internet, né? Isso ocorreu em 2014 através da Lei 12.965. Alguns direitos e garantias foram estabelecidos para o uso da internet no Brasil. Essa lei, de uma certa forma, auxiliou a segurança digital? Carlos, essa é a primeira lei que, de fato, regula ou tutela a internet no ambiente brasileiro, por assim dizer. Certo. Ela foi criada e pensada para regular, né, algumas situações na internet. A origem dela, aliás, é bastante interessante, porque ela foi sancionada por exigência da FIFA, por causa do Brasil ser o país sede da Copa em 2014. Isso. A FIFA, no seu encarte de obrigações, ela estabelecia a necessidade do Brasil ter uma lei que regulasse a internet. Então, o Marco Civil, que foi aprovado, ou foi sancionado, se não me engano, dia 30 de abril de 2014, né, 2 meses ali antes da Copa, né, já aos 45 do segundo tempo, por assim dizer. Mas o Marco Civil da Internet, ele é uma lei bastante interessante. Ele funciona, do ponto de vista de 4 grandes pontos. O primeiro deles é estabelecer quais são os princípios que norteiam a tutela e, principalmente, a aplicação das regras jurídicas na internet. E, basicamente, esses princípios foram todos retirados do chamado Decálogo, que eram as 10 regras fundamentais do Comitê Gestor da Internet. Então, tem lá não discriminação, respeito a todas as culturas, liberdade de expressão,
avanço tecnológico, necessidade de continuar avançando tecnologicamente, dentre outros. O segundo ponto muito interessante do Marco Civil da Internet é que ele cria direitos e obrigações. Direitos para os usuários e obrigações para os chamados provedores de aplicação na internet. Inclusive, a gente já tem artigos, tem lá, acho que o artigo 7º e o artigo 8º, que falam expressamente em questões ligadas à proteção de dados pessoais. Então foi a primeira lei, por assim dizer, que se preocupou precisamente com proteção de dados na internet, ainda que de maneira incipiente. O terceiro ponto, que é bastante interessante no Marco Civil, diz respeito à responsabilidade dessas plataformas. Então, quando que a plataforma responde por conta de um conteúdo, por exemplo, gerado por terceiros? A questão hoje está, inclusive, aguardando julgamento no STF, principalmente do artigo 19 do Marco Civil, aguardando eventual decisão sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 19. Mas o que eu queria mesmo falar é o quarto ponto. O quarto ponto que mais me agrada nessa lei é que ela traz uma obrigação para o poder público. Essa obrigação do poder público é garantir o mais rápido possível acesso à internet a todos, ou seja, de maneira universal, e principalmente a chamada educação digital. Desde 2011, Carlos, a ONU elenca o acesso à internet como um direito humano, ao lado da vida, ao lado da privacidade, ao lado de liberdade de expressão e assim por diante. E a ONU, mais de uma vez, já manifestou preocupação de como, no futuro, as pessoas que não têm acesso à internet serão pessoas que estarão fora da sociedade. E é fácil da gente entender. Pensem hoje em alguém que não tem acesso à internet, ou que mesmo tendo acesso à internet não saiba usar. Essa pessoa não renova a sua CNH, essa pessoa não faz uma declaração de imposto de renda, essa pessoa tem dificuldade de se informar, de contactar parentes e amigos, é uma pessoa que cada vez mais está exilada. E com a digitalização dos serviços públicos, o Brasil tem decretos nessa linha de digitalização dos serviços públicos, não só no Brasil, mas no mundo tende a crescer essa segregação daqueles que têm acesso ou sabem usar e daqueles que não têm acesso. Então a ONU encara que a falta de acesso, a falta de conhecimento sobre como usar a internet será um dos grandes problemas do futuro, das principais segregações futuras. Então quando o Marco Civil da Internet traz em 2014 essa obrigação do Estado de incentivar, de educar, de fomentar o acesso à internet e à educação digital, isso é um avanço muito legal. Isso é um avanço muito importante, que por sorte, não só o Senado está antenado a isso, mas como as casas legislativas de diversas cidades, diversos estados do país também estão cada vez mais antenados a isso. E isso é fundamental, né? Tem uma outra lei também, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709. De uma certa forma, ela vem complementar também isso que você já falou em relação a essa lei anterior, né? A Lei 13.709 é verdadeiramente a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Ela, na temática de proteção de dados, ela é muito mais ampla que o Marco Civil, mas, naturalmente, o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados, elas se complementam. Essa lei, ela estabelece regras sobre tratamento de dados pessoais por conta de empresas. O que isso significa? No que isso afeta, né, a vida da pessoa que está nos assistindo? Basicamente, o que a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, trouxe foi estipular regras para o jogo. Que jogo? Ora, empresas tratam os nossos dados pessoais, nome, RG, CPF, e-mail, profissão, hobby, né, etc., nosso perfil de compra, perfil de consumo, elas fazem isso há décadas. Né? Desde quando os primeiros computadores surgiram, os bancos e principalmente as seguradoras já fazem isso nos anos 60, 70. Então isso sempre foi feito. O que acontece aqui no Brasil é que não existiam regras para isso. Então as empresas, cada uma delas fazia o que queria, a gente não sabia como os nossos dados estavam sendo utilizados e, eventualmente, a gente era impactado por uma chuva de telefonemas, como você citou anteriormente, verdade. Né, de e-mails, de pessoas tentando nos vender algo. E a gente fala assim, mas da onde você conseguiu meu dado? Da onde você conseguiu meu telefone? Como é que você chegou em mim? Então, o que a LGPD veio fazer foi estabelecer regras para esse jogo que sempre existiu. Não significa que as empresas não possam mais tratar dados pessoais. Eu lembro em 2019, quando a lei começou a ser discutida, muitas empresas falaram assim, mas a gente vai quebrar, a gente não vai mais poder fazer isso, uma série de serviços vão deixar de existir. E, na verdade, nada disso aconteceu. Porque, minimamente, o que se fez foi estabelecer regras para o jogo. É necessário estabelecer regras para o jogo, exatamente para que nós estejamos protegidos e, ao mesmo tempo, que as empresas possam se proteger. Se proteger de que forma? Ora, elas podem fazer, desde que elas cumpram a lei. Se elas não cumprirem a lei, elas serão sancionadas por isso.
Com certeza, professor. Wallace, o tempo passa que é um negócio impressionante, a gente não tem como controlar, né? Agora, sem dúvida que é um assunto que, de repente, a gente pode até marcar um novo programa para a gente continuar discutindo isso. Mas foi ótima a participação, professor, muito obrigado. Wallace, também muito obrigado pela sua participação, tá bom? Eu que agradeço o convite Obrigado. e a oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. E olha, como você sabe, nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a presença do professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Marcelo Chiavassa, e do supervisor da equipe de administração da rede do CTI, Centro de Tecnologia da Informação, da Câmara Municipal de São Paulo, o Wallace Santana. Agradeço também a sua companhia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.